Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos aqui na tua casa, fazendo, meu Deus, a tua vontade, entregando o nosso melhor. E não há nada melhor do que nós podemos entregar do que a nossa vida, o nosso tempo, a nossa dedicação, estarmos na tua casa, fazendo a tua vontade, dando ao Senhor condições, do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor, meu Deus, ouvir os nossos clamores, do Senhor atender as nossas orações, do Senhor, meu Deus, fazer a obra na nossa vida. Eu peço que o Senhor nos perdoe por cada um dos pecados que nós cometemos, erros, falhas, imprudências, inconsequências, cada uma das atitudes, meu Deus, tenha sido as nossas obras, ou mesmo se foram as nossas palavras. Eu oro para que o Senhor nos ensine a viver, a falar, que aprendamos com o Senhor, meu Deus, que é humilde e manso de coração, como diz a tua palavra. Que não sejamos mais nós mesmos, os mesmos de sempre, os que se ofendiam, os que ficavam amargurados, tristes, e que entregavam o seu poder por qualquer coisa. Às vezes um simples comentário, uma palavra, ou às vezes a falta de uma palavra. Não, meu Deus, que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu peço que o Senhor venha conduzir esse culto, essa reunião, a primeira desse dia, que eu declaro, meu Pai, que já para aqueles que vêm e que se alimentam da Tua Palavra, aqueles que já não abrem mão, meu Deus, de iniciar o dia e, na verdade, meu Deus, já o nosso primeiro culto deste ano, esse horário. Que cada um seja honrado, recompensado e que seja abençoado pelo Senhor. Eu consagro esse culto, eu consagro a vida de cada um de nós que fazemos parte dele, eu consagro esse dia ao Senhor. E eu oro para que cada pessoa, meu Deus, que faz parte deste culto, tanto aqui, aqueles que nos estão na tua casa, aqueles que vieram, meu Deus, como aqueles que nos acompanham agora de onde estiverem, que sejam abençoados, que recebam a unção de hoje, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus, neste dia. Eu entrego o andamento, eu entrego a condução dele nas tuas mãos e peço que aqui o Senhor esteja conosco e que seja a tua presença, a tua direção que venha fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: eu tomo posse disso na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para a nossa palavra profética, João 2, capítulo 1. João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. A primeira coisa que nós vemos aqui é a necessidade de Jesus estar em cada parte, em cada ponto, em cada situação da vida da gente. Já pensou que frustração teria sido se Jesus não tivesse sido convidado? Eu, particularmente, já falei aqui que eu acredito totalmente que a Maria, que é a mãe de Jesus, ela tinha uma função na festa, na cerimônia. Não era apenas uma convidada, né? Por vários motivos aqui que a gente vai vendo ao longo da leitura, né? Ela quando vinha acabou, ela fala só com Jesus, ela não fala com outra pessoa. Ela não fala para alguém como alguém que pudesse, ela não falou para alguém como reclamando, né? Eu vim aqui, não tem mais. Mas ela falou para Jesus no sentido de ajudá-la, né? Algo como que isso aqui é uma responsabilidade minha. E muito provavelmente eu creio que quem tenha convidado Jesus foi ela. Então, olha a importância, né? A gente às vezes fala e sai da boca essa expressão com uma facilidade que não é a mesma facilidade de colocar em prática, né? Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu barco, não, eu quero Jesus no meu casamento. Eu quero. Mas eu estou convidando, eu estou chamando, eu estou falando com Ele para que Ele venha? Eu estou trazendo Ele para a minha vida? Porque tem coisas que são incompatíveis. Tem coisas que a gente está falando uma coisa e está fazendo outra coisa. Então, Jesus não foi pensado, eu quero ele foi, o que está escrito? Jesus e seus discípulos também foram convidados. Convidados. Como é que eu convido Jesus para o meu dia? Só o começo do ano, hein, gente? Como é que eu convido Jesus para o meu dia? Falando. Falando. Eu falo com Ele. Jesus, faz parte. Eu quero o Senhor nesse culto. Eu quero o Senhor nesse culto. Quero que o Senhor conduza esse culto.
quero a tua presença nesse culto, eu quero a tua presença aqui. Às vezes a gente olha para algumas coisas do reino de Deus, da fé, como coisas complexas, quando na verdade elas são simples. Não é a complexidade que faz funcionar, é a fé. Porque tem gente que, como eu disse, até fala algumas coisas, mas não crê. Então, eu preciso ter a fé que quando eu estou falando algo com Deus, Ele está ouvindo, e assim como eu falo, assim como eu declaro, assim como eu determino, assim como eu peço, assim como eu oro, Ele vai fazer. Jesus, vamos para a festa de casamento? E eu creio muito que aconteceu, meu filho, vamos para a festa de casamento? Tá bom. Ele foi. E ele estava ali. E olha a diferença que isso fez. Jesus, na verdade, ali foi mais importante do que os noivos. É ou não é verdade? Se não fosse ele, a alegria não seria completa. E o que mostra isso na nossa vida? Você pode estar no melhor lugar. Então, deixa eu já falar para você que vai fazer aquela viagem. Você que vai fazer aquela viagem. Vai fazer a viagem? Faça. Aproveita, inclusive, esse tempo, né, que a gente entra no propósito dos projetos de conquistas no dia 19. Mas, assim, faça de Jesus o principal integrante da sua viagem. Está entendendo? Jesus tem que ser o principal integrante. Então, eu não vou perder Jesus de vista. Não vou parar de ouvir Jesus. Ele vai ser a pessoa com quem mais eu vou conversar. Porque aí você vai ter uma viagem plena. Aí você vai ter uma alegria plena. Como eu acredito que Deus tem para quem crer esse ano. Eu creio que as pessoas que elas fizerem como foi feito com Jesus, e mais, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Então, eu posso esticar a minha sabedoria, fazendo com que Jesus e os seus discípulos. Quanto mais gente que está no mesmo time eu tiver perto de mim, melhor. Porque ou elas podem ser ajudantes, ou elas podem ser cooperadores, cooperadoras, ou elas vão ser testemunhas e serão pessoas que vão se edificar pelo que elas verão, que foi o que aconteceu com os discípulos. Então, eu penso que isso já não vem de agora, mas já vem de um tempo, né? Eu nem posso falar que isso é uma coisa do ano passado, do final do ano passado, porque essa é uma palavra que a gente sempre recebe, da gente fazer aquela limpa, né? Sabe, tem gente que não cabe mais. Sempre vai ter gente na nossa vida. É como Jesus disse, os pobres vocês sempre terão. Né? Às vezes a gente está ainda olhando para uma camada de pessoas que a gente, por um tempo, teve que aceitar, teve que conviver, permitiu na nossa vida. Mas hoje não tem mais propósito. E principalmente no que depende da sua escolha. Escolha Jesus. Primeira coisa. Então, eu não vou para um lugar onde Jesus não vai. Está entendendo? Não, Jesus não vai ali, então eu também não vou. Se Jesus vai ser convidado, se eu convido ele, ele diz que ele não vai estar em tal situação, é claro que essa situação não é para mim. Mas aqui ele estava na festa.
Graças a Deus, ele estava na festa. Aí a festa acontece, as coisas vão seguindo seu curso, até que o vinho, que era ali o ingrediente das pessoas, né, se alegrarem mais naquela festa, acaba. A Maria pega, e aí, como eu disse, você não vê ela reclamando com alguém, você vê ela falando especificamente com uma pessoa que é como se fosse alguém para ajudá-la. E Jesus não fala assim, o que eu tenho a ver com essa festa? Ele fala isso? O que ele fala? Que temos em comum, mulher, né? Então, a visão que eu tenho é, isso aqui é uma função sua, né? Isso aqui é seu trabalho, isso aqui é sua responsabilidade. Eu acredito, até pela maneira que a Maria não se comportou, a maneira como ela não reagiu, e isso é uma coisa que eu quero. Eu peço que você ouça isso aqui agora, porque eu quero muito que algumas pessoas elas já sofram essa mudança hoje mesmo. Que é uma mudança que a gente vê que a Maria, por ela não ter falhado, ao que tudo indica aqui, ela não teve. Tem gente que quando alguma coisa acontece, a pessoa entra numa pilha, sabe? Entra numa espiral, ela fica assim, rodando numa culpa. Não, por que eu já começo? O que eu fiz de errado? É de uma coisa que ela está num lugar que acontece até o ponto dela ser traída, e a culpa não é de quem traiu ela, a culpa é dela. Eu errei. Não, se eu fui traído, alguma coisa eu fiz para acontecer isso comigo. Se no lugar que eu estou alguma coisa deu errado, a culpa é minha. Isso não vem de Deus. Diga, isso não vem de Deus. Então, assim, quem ainda vive dessa maneira, imagina que a Maria aqui, mas eu errei, eu falhei, eu não calculei direito, meu Deus, eu não imaginei que ia vir tanta gente. Olha, eles não têm mais vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Que temos nós em comum, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vou nos serviçais, e tudo que ele mandar, vocês façam. Tudo. Ela não ficou ali culpada. Esse não é um estilo de vida que Deus tem para nós. Quando Deus quiser que você saiba de alguma coisa, Ele vai falar. Entendeu? Será que fui eu? Deus vai te falar. Fica tranquilo, tranquila. Não precisa ficar ali se martirizando. O que eu fiz, o que eu fiz de errado, por quê? Porque Deus vai te falar. Agora, o que eu tenho visto é que tem gente que recebe um não de Deus e entra em parafuso. A pessoa, meu Deus, o que aconteceu? O não de Deus é bom. Jesus não disse um não aqui para Maria? Talvez mais tarde, né? Ainda não, né? Vamos dizer que ele falou, não foi isso? Ele disse assim, ainda não. E isso esticou a fé dela, isso foi um teste para ela. Eu acredito, mas acredito mesmo, que as primeiras situações que a gente entra nesse ano, entenda bem, você está recebendo um ainda não. Não transforme um ainda não em um não permanente. Diga, eu não. Diga, eu não transformo o ainda não no não permanente. Quem entendeu isso? Eu estou vendo gente, a gente está no dia 3. 3. E o capítulo é para ser o 9, né, gente? Mas
Mas como você vê a 7, você tem um desconto, que você pode estar no capítulo 6 de Gênesis ainda, né? Mas hoje é o dia do capítulo 9, viu? Então, até às 23h59, o capítulo para você estar é o capítulo 9 de Gênesis. Quer dizer, se a gente está lendo 3 capítulos da Bíblia por dia, essa é a nossa conta, né, de hoje. Gênesis capítulo 9. Porém, como você vê a 7, eu imagino que você ainda não leu a Bíblia, mas até o fim do dia essa é a nossa conta. Eu já vejo, e é interessante demais, né, que ontem eu ainda ouvi de 2 pessoas diferentes a mesma história. Depois descobri que, na verdade, seriam 3 pessoas, né? Na verdade, seriam 7 pessoas que me falariam sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. E ainda para as que falaram comigo, eu disse assim, você não ouviu a palavra? Tem coisa que está vindo, e eu acredito nisso, tanto que eu já tomei posse disso. Eu não estou esperando o ainda não, mas eu sei que quando vier, eu já estou atento, que mais cedo ou mais tarde, o ainda não ele vai aparecer. Isso aqui é uma palavra profética. Então, quando a gente se apega, por isso que a gente pega e prega a palavra profética do ano, nos primeiros dias do ano, que é para mesmo as pessoas que têm mais capricho com a vida espiritual delas, que têm mais interesse, elas vão ouvir todo dia, tem que ouvir todo dia, o que eu falei. Eu já te falei, quem veio aqui no dia 1º, no culto, eu falei, lê em todas as versões essa palavra. Lê na NVI, na NVT, na NAA, na NBV, na NTHL, NTLH, na King James. Porque às vezes uma palavrinha que tem numa versão que não tem na outra, é uma expressão, aquilo vai te ajudando. E sem contar isso aqui, ó, o ouvir. Então isso aqui é uma coisa muito forte que você precisa, ó, não vacila nesse teste. A Maria passou. Diga eu também. Estou passando. Diga eu vou passar. Qual foi o teste que ela passou? Qual que foi? O de Jesus ter dito para ela, ainda, e ela creu que sim. Então, isso aqui já para você, eu podia terminar o culto agora. Cadê os obreiros? Isso aqui já é uma palavra para nós que não é para hoje, isso aqui é uma palavra desse ano, e principalmente das primeiras situações, como elas vão chegar para nós quando nós tivermos a reação espiritual. Uma das pessoas ainda disse assim, mas ungi, eu fiz, e tal, e orei, e não sei o que, tal. O ímpio venceu, o ímpio conseguiu. Calma. Tem coisas que é um ainda não. E o ainda não é para tornar o sim ainda melhor. Está entendendo? O ainda não é o que torna o sim, quando o sim acontecer, ainda melhor. Porque a resposta que ela deu, a resposta que a Maria deu, é que trouxe o sim para ela. E o sim que trouxe, que no caso o vinho, para aquela festa, não foi qualquer vinho. Não foi qualquer situação, foi algo extraordinário. Não era o comum, não era o ordinário, mas o extraordinário. E eu quero isso para a minha vida. Tem coisas que a experiência que Deus quer nos proporcionar é essa. Eu, quando tenho declarado o ano para as pessoas, eu não falo feliz ano novo, eu falo que você tem um ano de alegrias plenas. Sabe, não é aquela alegria em determinada área da sua vida, que é, tá bom, normal, é isso aí, tal, é isso aí, mais do mesmo, viver essa situação. Não, esse ano tem que ser uma alegria plena.
em cada área da sua vida. Espiritualmente, as suas experiências, elas vão ser maiores, mais intensas, mais fortes. No seu casamento, suas experiências, sua convivência, o seu relacionamento, o relacionamento da sua alma, o relacionamento físico, o relacionamento mental, comportamento mental e emocional, eles têm de ser melhores. E você não pode aceitar, não, é mais um ano, é mais um tempo. Não, eu estou entrando, mudou esse ciclo, mudou esse tempo. E eu fico com essa palavra. Tem coisas que era para eu ter vivido quando eu tinha 20 anos, 30 anos. Mas vou viver agora, em nome de Jesus. Mas eu queria, naquela época, eu devia ter feito, naquele tempo que eu estava com tal idade, mas quando eu tinha dinheiro, agora eu vou viver o melhor. Porque a gente tem que tomar posse de cada palavra que está nesse texto. Todos servem o melhor vinho no começo. E quando, né? Tem coisas aqui que eu imaginei fazer e não fiz. Tem coisas que eu ouvi pessoas falando, contando que viveram, que quando eu ouvia eu pensava, eu queria ter vivido. E quantos de nós pensou depois, né? Agora eu não tenho mais idade para isso, agora passou esse tempo da minha vida. Agora não é mais para mim isso aqui, não. Existe uma coisa aqui nesse texto, nessa palavra, que comunica o seguinte: quebra de padrões. O que o mestre de cerimônia falou para o noivo? Todos servem o melhor vinho primeiro. Não foi isso que ele falou? Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até... Precisa falar mais alguma coisa sobre a expressão até agora? Precisa que eu explique para você até agora? Ou não? Então, isso aqui é uma quebra de padrão, de coisas que a gente já pensou. O tempo era aquele de eu viver tal situação. O tempo de eu fazer tal coisa era tal ano. O tempo de eu viver isso era tal época. O tempo de eu passar, de eu viver tal fase, era tal tempo. E o Senhor está quebrando esse padrão. De que algumas coisas tinham que ter acontecido no começo, de que algumas coisas tinham que ter sido em tal época. Porque o reconhecimento daquele vinho foi, não, mas vocês guardaram o melhor até agora. Então, eu creio que eu vou entrar na melhor fase, já entrei, na verdade. A 0 hora do dia 1º, eu entrei na melhor fase da minha vida. E eu espero que, se você não tenha entrado nesse dia, que você está atrasado 3 dias, 7 horas, 38 minutos e 10 segundos. Se você não entrou, então entra agora. Porque como o Senhor disse, aliás, o Senhor não disse isso, o mestre de cerimônia disse isso, mas você guardou o melhor até agora. A gente vive pelo que a gente crê. Quem está olhando, quem a cada momento entra num site, numa rede social, assiste a televisão e está olhando sobre problemas, acidentes, doenças, pragas, pestes, a situação econômica do país, da região, os impostos, a crise, as guerras no mundo, essa pessoa ela se alimenta disso, ela crê nisso, então a vida dela vai sendo pareada com isso. Já quem se alimenta da palavra,
vai viver o resultado da palavra. Eu me alimento da palavra. Eu quero o poder da palavra sobre a minha vida. E é como a Maria disse aqui, a resposta que ela deu: faça tudo o que Ele lhes mandar. O que Deus tem falado comigo que Ele quer? Ele está dizendo. Acredita no melhor tempo da sua vida, que o Senhor guardou o melhor até agora. De que é um tempo de quebra de padrões. De que você não vai viver sempre a mesma coisa, que não vai ser mais do mesmo. Sabe, começo do ano, tal, na minha casa é assim, no meu trabalho é assim, porque o que eu faço, que depende de tal situação. Não, eu não vou depender do natural. Eu não vou depender das coisas que têm um tempo, um processo. Eu vou depender de Deus. Eu vou depender de Deus. As coisas que eu estava contando agora, que eu orei a Deus. Então, esse aqui é um sinal importante. Tem coisa que é natural na sua vida, você vive de forma natural. Mas as coisas que eu orei, que eu pedi, que eu consagrei, que eu apresentei a Deus, elas podem estar chegando com um ainda não. Elas podem estar se apresentando agora para mim da parte de Deus. Quem falou? Ainda não. Jesus que falou. Então, olha que maravilha. Quem é que está me dando resposta? Jesus. Não, mas o diabo... Não. O diabo a gente expulsa, a gente não dá a ele esse poder. Vamos expulsar, inclusive, daqui a pouco. E esse é um ano aqui que eu quero que você que participa dos cursos de sexta-feira, que você assuma esse papel na sua vida. Que você saiba, aprenda a fazer essa oração de libertação. E quando perceber aquele dia que você está mal, que você está com dor que você não costuma ter, que você está sonolento, que você está distraído, desfocado, que você está irritadiço, sem motivo, você vai expulsar o mal da sua vida. Você não vai ficar dando ao diabo essa credibilidade. Não, porque o diabo faz, porque o diabo está fazendo, porque o diabo está trabalhando. O diabo faz duas coisas. Ele sugere, falando na boca de uma pessoa, falando a mente da própria pessoa. Se ela não tiver em Deus, ela vai começar a pensar bobagem. E se ele encontrar legalidade, ele vai atuar, ele vai colocar alguma coisa na sua vida. Seja uma enfermidade, seja ele vai amarrar uma vida que você deu legalidade. Então, se eu dou legalidade, quer dizer, se eu abro uma brecha, se eu sei o que fazer e eu não faço, ele vai se manifestar na minha vida. Está entendendo? Então, eu sei que, por exemplo, eu aprendi que algo eu não devo falar mais. Que é o que eu comecei falando das palavras. Eu não falo mais algumas palavras. Eu nunca mais, tem palavras que eu nunca mais, quando eu aprendi, eu nunca mais falei. E eu nem estou falando de palavra torpe, que é algo que eu já não falava. Estou falando de expressões que, às vezes, expressões depreciativas, autodepreciativas que a gente usava. Eu não faço isso. Eu não tenho tal coisa. Eu não sou assim. Opa, não. Eu estou no Senhor. Deus está comigo. Às vezes você vai falar uma coisa, se cala. Não vou dar essa margem. E quando assim, raramente escapa alguma coisa, alguma expressão, logo em seguida eu já quebro. Está quebrado agora essa palavra em nome de Jesus. Está quebrado. Isso quando eu estou com uma pessoa, que a pessoa começa a falar, você pega alguém que começou agora na fé, né? Porque isso... Para. Quebra aí o que você falou. Quebra essas palavras, essas expressões aí, porque elas têm poder na sua vida. Elas têm poder. Então, quebra. Isso é uma coisa que já tem que ser uma regra para você também. Tem coisas que você não diz mais, não fala mais. Não usa mais. Eu vou falar o que é bom, o que é saudável. E eu acredito em Deus.
Eu acredito mais em Deus do que em qualquer outra coisa. Essa é uma pergunta, não é para hoje, não é para esse ano, mas essa é uma pergunta para a sua vida. Não responda para mim, não. Agora eu quero silêncio, porque eu quero que você pense e depois você continue pensando nessa pergunta. Você acredita mais em Deus do que nas outras coisas ou não? Porque isso é o que está definindo a vida da gente. Às vezes eu estou vindo à igreja, eu estou ouvindo a palavra, eu estou fazendo até coisas, mas cada vez que uma coisa se mostra para mim, eu acredito mais no que eu estou vendo do que no que Deus falou. Eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou me privando às vezes de coisas, como eu estou ali deixando de comer, eu estou deixando de fazer algumas coisas, mas eu não acredito no que eu mesmo estou fazendo com Deus. Porque qualquer coisa que contraria o que eu espero, o que eu quero, eu já aceito. A Maria podia ter recebido o que Jesus falou, então não tem jeito. Então deixa. Gente, acabou o vinho mesmo. Ou ela podia ter recorrido ao plano B. Qual que era o plano B da Maria? Qual o plano B da Maria? Qual o plano A da Maria, gente? Vamos falar do plano A primeiro. Qual o plano A da Maria? Jesus. Eu detectei o problema, com quem que eu falei? Esse tem que ser meu estilo de vida. Diga, já é. Já é mesmo? Primeiro você fala com Jesus. Independente do que aconteça, se acaba alguma coisa, se você vê que algo não está indo bem, com quem você fala primeiro? Amém. Vou crer, hein, gente? Vou crer. Porque tem gente que fala, tem uma lista antes de Jesus, mas eu creio que mudou. 2025 é outra vida, em nome de Jesus. Então, plano A, eu falo com Jesus. O que ela fez? Falou com Jesus. Jesus disse, ainda não. O que ela fez? Ela continuou esperando em Jesus. O plano A, o plano B, o plano C, o plano D dela era Jesus. Por isso que Jesus resolveu o problema dela. Você quer descobrir a fé que uma pessoa tem? Olha para os planos dela. Plano A, Jesus. Plano B. Geralmente não é, né? Geralmente a pessoa... eu orei, mas não deu, eu já vou fazer tal coisa. Eu orei, não deu, eu vou recorrer a tal pessoa. Isso aqui é o que a gente chama de resposta de fé que agrada a Deus. Quando ela falou com Jesus, Jesus disse, o que Jesus disse para ela? O que ele disse? Ainda não. Ela preparou o caminho, ela preparou a situação para ele, porque ela sabia, ele vai agir. E esse é um pensamento que a gente deve ter e conviver com ele. Ele vai agir. Ele pode ainda não ter feito nada, mas ele vai agir. Porque se ele não agiu lá no vinho, ele está agindo em mim. Aquilo foi bom para Maria, aquilo foi bom para a festa, aquilo foi bom para os noivos, aquilo foi bom para o mestre de cerimônias, aquilo foi bom para os serviçais, aquilo foi bom para os discípulos, aquilo foi bom para todos. E quando a gente coloca algo nas mãos de Deus e confia nele, ainda que a princípio as coisas não sejam como a gente queria, não, mas eu quero agora. Eu sei, Deus sabe o que você quer agora. Mas Deus não faz o que a gente quer, Deus faz o que a gente precisa. Não é preciso de ter necessidade imediata, é a nossa necessidade para o crescimento. É a nossa necessidade para crescer na nossa estatura espiritual, é a nossa necessidade de uma vida com Deus.
E Jesus aqui agiu, ele deu a ordem para que os serviçais, eles colocassem água naquelas talhas, naquelas pedras que eram usadas para cerimônias, e mandou servir a água para o mestre de cerimônia. E a gente vê a importância da atitude da Maria, porque ela deu uma ordem para os serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ela não disse assim para eles, ele vai transformar água em vinho. Ela disse, faça tudo o que ele lhes mandar. Quer dizer, às vezes, eu tenho uma direção de Deus, mas por não ser na área que eu estou mais desejando, eu posso deixar de fazer aquilo e ficar esperando uma direção direta. Sabe, uma palavra que fale, que comunique comigo aquele setor da minha vida, aquela área que eu estou querendo muito, aí eu deixo de fazer aquela que Deus mandou. E aí a gente lembra do Abraão. O Senhor falou assim para ele, sai da tua tenda, sai da tua casa, da casa do teu pai, aliás, sai do meio dos teus parentes e vai para outra terra. O que isso tinha a ver com o ventre de Sara que era estéril? Nada. Mas foi esse tipo de obediência que fez ele se tornar o pai de multidões. Foi ou não foi? Mas não tinha a ver. Então não prenda aquilo que você mais quer, aquilo que você acostumou ver. Eu estou querendo uma mudança no meu casamento. Aí Deus fala comigo sobre dinheiro. Não, mas minha área agora que eu estou precisando de mudança é o meu casamento. Não, eu estou esperando uma resposta financeira, porque eu tenho uma dívida, porque eu tenho aqui algo para acontecer. Aí Deus fala comigo sobre o meu casamento. Deus fala comigo sobre algo que eu não estou fazendo na minha vida, na minha condição espiritual. Acata. Pega cada palavra. Faça tudo o que Ele mandar. E isso vai trazer para você esse vinho novo. O melhor vinho, um vinho excepcional. E vinho simboliza alegria. E se esse vinho foi extraordinário, a nossa alegria durante esse ano tem que ser extraordinária. Não é como alegrias que nós já vivemos e já tivemos, mas é uma alegria além, é uma alegria extraordinária, algo que não é real para aquilo que nós estamos acostumados, não é o padrão que nós vivemos, mas é além do padrão, é acima do padrão, é mais do que normal. É o melhor de Deus para nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça. E se já tem algum tipo de opressão aí na sua vida, você anda já, tem gente que essa fase do ano é aquela fase mais, é um ânimo natural, né, que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa que ela não começou a ler a Bíblia ainda, ela ouve falar que a gente está entre Gênesis 6 e Gênesis 9. É algo que você pegar aí, 30 minutos focado, você lê. Não tem atraso ainda praticamente. As pessoas estão começando as coisas, começando organizações, começando propósitos espirituais, começando um novo tempo, começando o tempo de exercício, de caminhada, de alimentação disciplinada, de fazer algumas coisas. Se você não começou dia 1º, você está no dia 3, quer dizer, você está dentro. Mas tem gente que está desanimada como se estivesse no meio do ano. Tem gente que viu pessoas que não fazem parte mais da tua vida e veio sobre você aquela inveja, aquela opressão. Gente com quem você falou que
lançou sobre a sua vida, sabe? Um peso. Nós vamos rejeitar isso agora, em nome de Jesus. E você não só vai receber essa oração, como você vai aprender a fazê-la. Porque toda vez que você ficar mal, que você ficar oprimido, que você perceber que tem uma área da sua vida que você está fazendo tudo que está certo, você está bem, você está caminhando, você está fazendo, você está trabalhando e aquilo não está fluindo. Não se trata da situação, se trata de uma amarração que tem na sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu consagro cada pessoa que está aqui nessa manhã, meu Deus. Nessa primeira sexta-feira, eu te agradeço por cada uma aqui. Eu tanto te agradeço por estar aqui como cada uma que agora recebe essa oração. E eu consagro agora, Senhor, para a libertação a vida de cada uma. Eu consagro para a libertação agora, e eu declaro que toda opressão que tomou posse, que tomou conta da vida dessa pessoa, a começar pelo corpo dela, com dores, desânimo, essa sensação de mal-estar, de peso, o peso nos ombros, a dor nas costas, a dor de cabeça, o desconforto que essa pessoa tem no sistema digestivo dela, dores nos membros. Eu declaro agora que esse espírito imundo, que já no começo do ano vem para desanimar, para fazer da vida dessa pessoa mais um tempo de doenças, de dores, esse desânimo que tomou conta dela, que é como se ela já tivesse tido muito tempo, meses de fracasso, meses de derrota, meses de frustração nesse ano. Eu declaro agora que onde tem um efeito de inveja sobre a vida dela, de olho gordo, de encantamento, de obras, de feitiçaria, onde teve o nome dela, palavras que foram declaradas, sentenciadas sobre a vida dela, para que ela ficasse mal, para que caísse numa cama, para que tivesse brigas homéricas no casamento, como ela não lembrava de ter, discussões desnecessárias, problemas entre os familiares, de pais com filhos, de filhos com pais, essa desavença, essa discórdia, porque esse demônio entrou nesse relacionamento e tem usado pessoas, tem distorcido palavras nos ouvidos, tem ferido com palavras pelas bocas desses familiares. Eu te repreendo agora, demônio, em nome de Jesus. E onde você estiver atuando, se você está na mente dessa pessoa com os piores pensamentos, porque ela deu legalidade, se você está no coração dela agora, azedando com sentimentos agora, sentimentos malignos, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E eu ordeno que onde esse mal, esse espírito imundo, que onde esse demônio, essa casta, essa falange, onde essa legião de demônios estiver atuando, eu desautorizo, eu repreendo e eu ordeno que em nome de Jesus desaloja da vida dessa pessoa agora e sai e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal agora na sua vida. Em nome de Jesus, eu desautorizo agora. Eu desautorizo agora. E você vai dizer isso, eu desautorizo toda atuação aqui na minha vida. Se eu dei essa legalidade, se eu falei, se o que era um sentimento eu verbalizei, se eu peguei com as minhas mãos uma situação, quando eu fui lá e eu mordi uma isca do diabo, eu desautorizo agora em nome de Jesus. Digo, o sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu corpo. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre as minhas obras. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração.
O sangue de Jesus tem poder sobre o meu trabalho, e o que está debaixo dos meus cuidados está coberto pelo sangue de Jesus. Senhor, passa com teu sangue agora, porque essa pessoa, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, que ela não vai viver o padrão de altos e baixos, seja espiritual, seja emocional, seja mental, com esses desvios, essas baixas, mas ela vai ter um ano poderoso, meu Deus. Não é qualquer ano, é o melhor ano. Se é o melhor vinho, tem que ser o melhor ano, tem que ser o melhor tempo. E eu declaro agora libertação. Receba a libertação do Senhor agora, em nome de Jesus, para a sua vida. Diga: Senhor, livra-me de males e de dores, porque se funcionou para o Jabez, para mim também funciona essa oração. Eu não vou ser a pessoa limitada por uma dor, por um incômodo, por um problema físico, por algo que eu não possa comer, por algo que eu não possa fazer, me locomover. Livra-me de males e de dores. Eu creio, meu Deus, no teu poder sobre o meu corpo, sobre a minha saúde. Eu declaro, meu Deus, cura. Que hoje já, meu Deus, nessa primeira sexta-feira, a reunião do Deus que sara. Porque eu não saro, Senhor, mas o Senhor sara. E eu peço em nome de Jesus que pessoas aqui sejam saradas. Que pessoas agora na transmissão sejam saradas. Porque estão, meu Deus, invocando o nome do Senhor. Eu declaro agora que pessoas sejam saradas. Que do corpo o Senhor venha remover agora enfermidades, doenças, dores. E venha abençoar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Destrava o que estava travado. Desamarra, Senhor, o que estava amarrado. Libera para essa pessoa, meu Deus, o que só o Senhor pode fazer. Tem coisas que ela pediu, ela não viu, mas eram ainda não. Que ela faça tudo que o Senhor mandar para receber, para viver, para estar, meu Deus, no lugar que o Senhor quer que ela esteja e para viver a vida que o Senhor tem para ela. Eu declaro bênção sobre a vida do teu povo. Eu recebo, meu Deus, da bênção do Senhor. Eu tomo posse de um dia de bênçãos. Eu tomo posse da unção que o Senhor tem para hoje. Eu tomo posse da novidade. Eu tomo posse, meu Deus, do vinho novo que o Senhor tem hoje para mim e para cada pessoa que crê. Eu creio, meu Deus, e eu declaro que cada um que crê receba do Senhor esse renovo, essa força, a libertação que o Senhor derrama, libera a unção de cura, meu Pai, que o Senhor envia. Eu tomo posse, Senhor, e eu declaro essa bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.